Para você, uma ótima noite, bem-vindos à TV Plan, bem-vindos a mais uma edição do Plantão 47, edição especial, hoje sexta-feira, feriadão, 21 de abril, você em casa, tranquilo, né, descansando, e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana aqui no Plantão 47, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelas nossas plataformas, no YouTube, no Facebook, e nós vamos juntos hoje até as 8h30 da noite. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento profissional, as exigências do mercado de trabalho, o que as empresas estão buscando, o que os profissionais também estão fazendo e tem que fazer para ficar, né, atualizado para o mercado de trabalho. Lembrando, nosso programa é gravado, é um programa especial, mas você pode mandar mensagem aqui para a nossa produção. O nosso WhatsApp é o 999 27 35 91. Quero dar as boas-vindas às nossas, né, convidadas. Hoje eu recebo aqui a Yasmin Soares, ela é líder de sucesso do cliente B2B, de projetos especiais. Boa noite, bem-vinda, muito obrigado, antes de mais nada, por participar com a gente, Yasmin. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, bate-papo promete, e promete muito. Ela já participou aqui com a gente da edição do Plantão da Tarde, Carolina de Lorenzo. Ela é, olha só, ela é mentora de carreira, psicóloga organizacional, empreendedora digital. Boa noite, Carolina, bem-vinda também ao Plantão 47 especial. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Muito bacana. Você aí do outro lado, tem dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre como se posicionar no mercado de trabalho? Vamos falar muito sobre esse tema nessa edição especial do Plantão. Mas antes, eu tenho um recado para você. Nós vamos lá para o posto Alto da Serra. Acompanhe comigo. E quem abastece no posto Alto da Serra sempre volta. Volta porque tem ducha gratuita, tem cafezinho e tem o melhor preço no combustível. Sem contar a qualidade comprovada da marca Taurus. E cá entre nós, quem não gosta de economizar, não é? Fica a dica para você. Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Atendimento das 6 da manhã até as 9 da noite. Abraço, Nelo, Robinho, tamo junto. É Posto Alto da Serra, é parceiro do Plantão. Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Eu começo, né? É claro que a pergunta é a mais básica das básicas, né? Mas o mercado de trabalho, ele está em plena evolução. Não para jamais, Carolina. Não para. A gente acompanha, né, eu com a Yasmin aí de perto, todas as movimentações de tendências de mercado. A Yasmin até atuando de uma forma bem forte na empresa onde ela trabalha. E eu acompanho muito lá dos profissionais também, de como eles estão se preparando para essas mudanças que a gente vê acontecer. Então, isso serve, Yasmin, para os dois lados, tanto para quem contrata, como também para quem procura uma vaga no mercado de trabalho? Sim, na verdade hoje tanto quem contrata como quem procura precisa estar preparado. A mudança ela vem não só em aspecto de carreira, mas também no aprendizado, em como você aprende, no que você busca. Então hoje a gente tem ali empresas precisando de profissionais, a falta da mão de obra, né, da mão de obra no mercado de trabalho. Então a gente precisa realmente pensar nisso, se a pessoa está preparada para entrar no mercado de trabalho e se a empresa está preparada para receber um profissional que está mudando, né? E a gente sempre ouve isso, né, às vezes até de quem contrata. Eu tenho vaga na minha empresa, mas eu não consigo preencher essa vaga. É muito comum isso ainda? Paula, e eu acho que a gente tem que ter claro que, assim, a questão do desenvolvimento profissional, que é a pauta nossa aqui, ela não se remete a única e exclusivamente, por exemplo, a cursar uma faculdade, né? Muitas vezes a gente pode se manter atualizada no mercado, consumindo conhecimento de outras formas. Então, por exemplo, alguns profissionais podem pensar assim, eu não tenho condição ou não consigo entender qual curso fazer, enfim, mas a gente pode pensar em formas de atualização com profissionais que já estão bem posicionados, né? Eu costumo dizer assim, às vezes tem alguém que a gente curte, que fala de um tema que a gente acha legal, ele demonstra um livro que ele está lendo. Opa, se ele está trazendo essa pauta, se ele está lendo esse livro, eu vou me atualizar, vou ler também. Coisa que já aconteceu comigo, por exemplo. Então, existem várias formas da gente conseguir se manter atualizado para atender essa qualificação. Porque quando a empresa fala de qualificação, ela não está falando única e exclusivamente de curso superior.
Sim, e a gente tem ali uma tendência muito grande da pessoa, do profissional, procurar uma faculdade. E a gente tem que entender que existe uma lacuna do ensino médio, ir para a faculdade, e o mercado não espera. Então a gente tem ali uma mão de obra que ainda não foi formada, e a empresa precisando cada vez mais, ainda mais no segmento industrial, que eles precisam muito dessa atuação, e a gente tem uma tendência muito grande de profissões que não existem em faculdade. Então é onde a gente sempre aconselha hoje cursos profissionalizantes, cursos técnicos, até mesmo a internet, né? Sim. A pessoa ela não precisa usar a faculdade como único meio de profissionalização. Sim. Ela pode usar ali para fechar com chave de ouro, sabe? Sim. Mas nesse meio tempo ela não precisa estar parada ali, esperando para entrar no mercado de trabalho ou até mesmo mudar de carreira, né? Na década de 70, 80, teve o boom do Sistema S no país, Sim. Né? Principalmente na região ali metropolitana de São Paulo, onde o setor industrial contratou muito e havia muita necessidade da mão de obra especializada, né? Principalmente na área de metalurgia, né? Com certeza. E até hoje tem um grande peso também, né? Como vocês citaram. Não é só a questão, né, do curso superior, às vezes um curso técnico preenche ali uma lacuna que o próprio curso superior, às vezes, ele vai, né, trazer algo mais, mas não vai preencher aquele momento, né? E tem uma tendência de mudança na própria indústria, nas próprias empresas, que hoje eles entendem que precisam de uma mão de obra qualificada mais rápido. Mais rápido. E aí a gente tem uma boa aceitação do profissionalizante e do técnico, porque eles sabem que eles conseguem esperar ali para uma capacitação superior, mas eles precisam preencher a lacuna ali daquela apagão de mão de obra, né? E olha só o comentário da Carol no começo, foi importantíssimo, porque às vezes não é só a questão do curso, a própria leitura, às vezes tem um livro ali que pode ajudar muito o profissional também, né? E assim, é lógico que a faculdade é importante, nem é essa pauta. Sim. A questão é, quando a gente pensa em preparação para o mercado de trabalho e a demanda, né, como a gente sempre escuta, o mercado precisa de profissionais qualificados. A nossa tendência é achar que profissionais qualificados são profissionais universitários. Né? E que é importante sim, eu que costumo acompanhar o pessoal aí em planejamento de carreira, eu costumo dizer assim, o próximo passo que você for dar, ele necessita da faculdade, então a gente vai fazer. Mas se não é para o momento, existem várias coisas que você pode fazer antes para atender o que está sendo solicitado ali na empresa e depois você continua com o seu desenvolvimento. E quando a gente pensa em carreira, o ensino profissional, né, ele te permite uma virada de chave também. Às vezes, eu sou formada em administração e eu virei a chave com cursos profissionalizantes, com capacitação através de livros. Então, ele te permite ser mais rápido nessa parte da sua carreira, né? Vocês falaram muito nesse começo de agilidade, né? O mercado está muito rápido. Sim. Quem contrata está muito rápido. Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho tem que correr, porque eu disse há pouco aqui, tem vagas que não são preenchidas, mas onde tem a especialização, ela geralmente costuma preencher rápido também. E eu acho que assim, a gente está atenta ao mercado, a gente consegue se antecipar a necessidades que podem surgir, né? Então, por exemplo, se a gente está acompanhando toda a movimentação da tecnologia, existem inúmeras profissões que não existiam há um tempo atrás e que hoje elas têm uma demanda extremamente alta no mercado. A área de tecnologia, ela é possível ser inserida em qualquer empresa. A gente não está falando de uma empresa de tecnologia, né? A gente está falando de uma empresa que ela pode ter o produto fim dela na tecnologia, mas ela pode usar a tecnologia no seu processo, no seu produto, na otimização das questões internas ali. Né? Um departamento de RH pode usar a tecnologia e ter informações mais rápidas do que ele precisa, inserir relatórios e tudo mais. Então, existem várias tendências no mercado sendo já destacadas. E existem profissionais que já estão atentos a isso, igual a Yasmin comentou, ela veio de uma área, se especializou em outra. Eu estou acompanhando transição de profissionais para a área de tecnologia. Estou usando a área de tecnologia como um exemplo, né? Porque a gente vê o boom do momento. Você está acompanhando a transição de profissionais para a área de tecnologia? De todas as áreas, Paulo. De arquitetura, de advocacia, de engenharia. Profissionais que vêm da própria empresa mesmo, produção e tal, porque eles entenderam que é uma área promissora, que vai atender algumas necessidades pessoais, como o home office, ou inclusive eles se preparam muito para trabalhar em empresas estrangeiras,
por exemplo, pela questão geográfica, que hoje a gente não tem mais esse limite. Então é um exemplo do que acontece, né? Mas independente disso, como a Yasmin trouxe, as indústrias sempre vão estar precisando de profissionais qualificados e o sistema Senai, Senac, ele atende muito bem. Que até o próximo passo que a gente for dar. Que é o Sistema S, que eu citei há pouco, Isso. né? Fiquei muito aí na questão da sigla, no Sistema S é Senai, Senac... Senar. O Senar Minas, né? O Senar que faz um trabalho Sesc, muito bacana tem todas também. as outras Sesc. aí, sim. É interessante, eu vi uma empresa, eu não lembro o nome da empresa, mas era uma grande, que estava oferecendo curso gratuito para atrair profissionais para trabalhar. Eu não lembro o nome da empresa, mas anunciando no próprio Instagram ali. Sim. Tem empresa fazendo isso hoje. Sim, porque como a gente tem ali o mercado de trabalho sedento por profissionais, vamos dizer assim, as empresas privadas, elas entenderam que elas precisam dar alguma contrapartida para a sociedade mesmo. E nessa contrapartida, a gente vê uma tendência muito grande de indústrias, que é abrir a vaga e se predispor a capacitar aquela pessoa. Então, ela já não está abrindo só a vaga, ela está capacitando. Para isso, ela usa parcerias com escolas, às vezes ela desenvolve a sua própria metodologia interna. E também a gente tem que pensar no profissional que às vezes ele sabe, mas ele não é formado. Às vezes ele não tem um ensino médio completo. E o ensino profissional dá a ele a oportunidade dele se capacitar, ter um certificado e entrar ali. E quem sabe, através dessas oportunidades, concluir seu ensino médio para uma faculdade. Então, as indústrias hoje, né, a empresa privada de forma geral, entendeu que ela precisa estar mais ativa também. Se ela quer uma mão de obra, ela precisa estar mais ativa no mercado. Muito bem, eu tenho um recado da Artipel para você. Acompanhe. O mês de abril começou com ofertas arrasadoras na Artipel. Estojo Box Academy preto por R$ 79,90. Calculadora Caça FX82 por apenas R$ 112,90. Kit Caneta Cis 24 unidades por R$ 84,00. E ainda, caixa de papel sulfite com o melhor preço da cidade. Assis 674, Rio de Janeiro 121. Artipel na Assis 674, na Rio de Janeiro 121. Nós vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um plantão especial. Até já! De volta com o plantão 47 especial. Tem recado para você da Sertaneja. Acompanhe. Pessoal, que a Casa Sertaneja não perde negócio, todo mundo sabe, não é? A loja física oferece diversas vantagens para vocês, clientes Sertaneja. São mais de 3 mil itens à pronta entrega. E você ainda pode comprar pelo site, retirar na loja ou receber no conforto da sua casa em até 2 horas. Compre pelo site casasertaneja.com.br e seja feliz. Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio. Sertaneja, Francisco Salles e Assis Figueiredo. Compre também pelo site casasertaneja.com.br. Hoje com Yasmin Soares e também com a Carolina de Lorenzo, falando sobre o mercado de trabalho, capacitação, tanto da empresa como também, né, do profissional que busca uma vaga no mercado de trabalho. É um assunto muito interessante essa questão da transição, né? O profissional que está ali, de repente, já há algum tempo... Sim. Né, na mesma função, na mesma profissão, e de repente ele quer virar a chavinha, ele quer mudar totalmente. E aí, tem idade para isso? O mercado mudou nessa forma também? Eu sinto hoje, a Yasmin está aqui, vê e acompanha, e pelo que eu acompanho também, é um mercado mais democrático. Nesse sentido. É lógico que a gente vive ou escuta situações um pouco mais delicadas aí com relação a isso, a idade e tal, mas em todos os sentidos, né? Eu acho que a gente pensa aí em questão de inclusão, e aí a gente está falando de todas as minorias, pode ser questão racial, pode ser questão sexual, e a idade entra também dentro dessa questão. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente discutir também aqui, Paulo, que é assim, a gente está falando do conhecimento, da qualificação, da preparação, mas tem um ponto importante hoje no mercado de trabalho que ele já era discutido, mas hoje ele tem evidência, que são as soft skills. Então, muitas vezes, o profissional, por exemplo, que ele já tem uma bagagem, mesmo que seja uma área nova, ele não vem sozinho. O que é a soft skills? Explica aí para o pessoal. As soft skills são as habilidades comportamentais.
Então, o que a gente já foi capaz de desenvolver, independente de ser uma questão que a gente desenvolveu na vida acadêmica, na escola ou nas próprias atividades profissionais que a gente assumiu, são os comportamentos. Então, quando a gente fala de postura, de conduta, uma boa comunicação, por exemplo, porque a atividade profissional anterior que eu desenvolvi, ela exigia. Se a gente pegar uma recepcionista, ela vai desenvolver comunicação, empatia, atenção ao outro, que são soft skills. Ela é uma autodidata ali no que ela faz, é isso? É automático. A gente se desenvolve no desempenho das nossas atividades profissionais. E quando um profissional vem numa transição de carreira, ele traz consigo esse desenvolvimento. Por que isso é importante? Porque às vezes do outro lado, ele pode não se sentir seguro, porque talvez ele não tenha todo o conhecimento técnico que ele entende que a área exige, né? Sim. Mas para quem está contratando, muitas vezes, se eu faço uma entrevista e eu percebo que ele tem proatividade, que ele tem iniciativa, que ele tem gosto por aprendizagem, eu já paro e penso, olha, se ele passar por uma situação onde ele precisa tomar uma decisão, ele tem recursos para isso. Se ele se deparar com algo que ele não conheça, ele sabe onde ele buscar, porque ele tem iniciativa para ir atrás. Isso falta para aquele profissional, às vezes, que está chegando do mercado. Sim. Né? Por causa, as soft skills hoje são habilidades que a gente vai adquirindo, então a gente tem as que a gente nasce, né, proatividade, né, uma coisa que a gente vai construindo também. Mas é claro que ele também precisa focar não só na área técnica, ele precisa entender que ele também precisa ter uma boa gestão do tempo, comportamento, sim, igual a Carol disse, inteligência emocional, tudo que a vaga precisa. E hoje a gente vê várias empresas, sempre tem ali, o que a gente espera de você. E o que a gente espera normalmente ali é a soft skills. E aí depois vem as habilidades em questão do trabalho, que aí seriam as hard skills, né? Isso. Mas realmente, os cursos profissionalizantes, a faculdade, cursos técnicos, eles já vêm dentro da grade deles esse preparo. Então, olha, eu preciso pensar numa trilha de carreira, né? Dentro dessa trilha, ele vai passar pelas soft skills, ele vai passar ali pelas hard skills para se tornar um profissional preparado. A fala da Yasmin é importante também, ela falou na questão do tempo, né? O gerenciamento do tempo, essa tríade do tempo, como se organizar nisso, né? As empresas valorizam muito, sim, essa questão também. Uhum. Sim, e hoje a gente vê o ensino online facilitando isso também. O online. Sim, a tecnologia. A tecnologia, ela vai te permitir que você se adapte ao ensino e você escolha a hora que você quer estudar. Então eu não preciso mais abdicar do meu horário de trabalho, da minha família. Eu encaixo a educação no meu dia a dia. E não mais, claro que tem pessoas que preferem estar presencialmente, mas uma mãe de família, um pai de família que quer se profissionalizar, hoje ele tem o ensino online a favor dele. Porque aí eu posso usar meu tempo de intervalo, 1 horinha à noite, 10 minutos à noite, para me aprimorar. E não precisar passar ali 3 horas dentro de uma sala de aula. Então a tecnologia vem realmente para favorecer. E a gestão do tempo, ela vem dentro disso, né? Ela faz parte. Faz parte. Com certeza. Eu tenho o recado da Ótica Contato, acompanhe. Quem compra na Ótica Contato sempre tem melhor atendimento e facilidade no pagamento. Gente, não se engane, as melhores campanhas, porque a Ótica Contato está há mais de 24 anos no mercado, fazendo o melhor para você. Se você tem que conhecer as promoções exclusivas da Ótica Contato. Tem armação a partir de R$ 69,90, lentes com 50% de desconto. E se chegar na Ótica Contato e mencionar que assistiu aqui no Plantão com o Paulo Marcelo, tem um brinde especial para você. Vai por mim, Ótica Contato, é parceira do Plantão. Ótica Contato na Francisco Sales, de frente ao terminal de linhas urbanas. Você que não acompanhou a primeira parte do nosso programa, é só acessar o nosso canal do YouTube e também no Facebook. Eu lembro que a última vez que a Carol esteve aqui, nós falamos, né? Ela falou, inclusive, né? E eu já ouvi isso muito aqui nas nossas entrevistas. Tem um antes e um depois aí, né? De 2020 para cá, 2020, 2019, né? Foi onde começou a pandemia. O mercado, ele mudou muito ali. Ele reagiu. Ele reagiu. Tava todo mundo meio que adormecido. Ele reagiu, no automático, né? É isso? Sim, exatamente isso. Eu acho que tanto para o lado dos profissionais, houve um insight, assim, né, de reflexão com relação à satisfação com o trabalho. As pessoas precisaram ficar em casa, né?
Talvez elas retomaram experiências que são importantes da vida pessoal, né, e que estavam em segundo plano. Então, estar em casa, estar com a família, assim como a Yasmin comentou. Às vezes eu estou no meio do trabalho, paro, tomo um café com meu filho, volto para o que eu estou fazendo. Então, é essa qualidade que foi reativada. E as questões das empresas também para olhar possibilidades diferentes. Hoje eu olho na onde eu trabalhei, por exemplo, e eu falo, gente, como que a gente não pensou em fazer uma entrevista online? A pessoa saía lá de São Paulo, vinha fazer uma entrevista, não que não seja importante, mas pode deixar para um segundo momento, né? Otimizar a vida dele, não é a minha, porque eu ia estar no mesmo lugar, mas otimizar a vida dele. Então, hoje a gente consegue trazer como benefícios mesmo para facilitar os trabalhos. Eu já tive um case onde eu tive que ir até Manaus. Para fazer, imagina só, Manaus, são 7 horas de avião para fazer uma entrevista de emprego. Dá para acreditar nisso? Muita disposição. É muita disposição. Mas é claro que tudo vale a experiência, mas hoje em dia não dá mais para pensar nisso, né? E hoje a gente já está educado para saber que existem outras possibilidades. Então a gente já sabe que a tecnologia está a favor, o online está ali, então a gente já não se predispõe a isso, né? Passar 7 horas no avião. Exatamente. Mas a pandemia teve, né, tudo isso, mas ajudou nessa mudança, acelerou, porque na verdade a tecnologia ela estava ali. Uma hora ia acontecer, né, Carol? Mas deu uma acelerada, uma grande acelerada, e quem não conseguiu se adaptar, está se adaptando, porque agora a gente tem, que passou, né, todo esse boom de pandemia, a gente agora tem um tempo para adaptação. Igual a gente tem a tendência da volta de alguns profissionais para dentro da empresa, o trabalho híbrido, e é tudo isso, né? A capacitação, o desenvolvimento, e toda essa carreira, ela permite que a pessoa também possa escolher. Você consegue imaginar daqui a 5 anos como que esse mercado, você já falou aí, eu vou perguntar, para as duas essa pergunta. É difícil. Por quê? Você citou aí o híbrido, tem aquele que está só em casa mesmo, tem aquele que já voltou, né, para o presencial. Você acha que esse mercado ele vai passar, ele vai sofrer mais uma mutação ou ele vai manter do jeito que está? Bom, nós precisamos ainda do contato pessoal. Eu, como sucesso do cliente, eu sei que isso faz diferença. A gente precisa, né? Existem profissionais que não têm a possibilidade do híbrido. Mas também não quer dizer que a minha carreira profissional não é híbrida, que eu não possa tratar de outras formas, outros assuntos assim. Sim. A distância familiar já não tem mais. A gente já não tem uma distância até de saúde, né? A gente consegue se consultar online. Eu vejo que a tendência é ainda mais a tecnologia a nosso favor, mas eu acredito que tem muitas empresas que não querem perder aquele contato humano. Só que o online, ele não deixa isso distante, ele na verdade aproxima, né? Ele aproxima. E aí, cara? Eu penso que algumas questões que eu visualizo, por exemplo, elas precisam ser aperfeiçoadas. Então, eu acho que a tecnologia trouxe... O que eu entendo, que eu falo para os meus alunos e tudo, a inovação, o foco principal dela é gerar mudança de comportamento. Então, ele vem facilitar a nossa vida. Então, quando a gente teve, por exemplo, né, ninguém comprava online, ou poucas pessoas compraram, ou quem nunca tinha comprado e precisou comprar durante a pandemia, teve a primeira experiência. Então, hoje minha mãe compra pão e chega o pão lá na casa dela, não precisa nem da padaria. E aprende, né, Carol? A gente tem o exemplo do Pix. Todo mundo aprendeu. Exato, hoje todo mundo sabe passar um Pix. Exatamente. Tipo, você não consegue mais, né? Pagamento hoje. Sim, nem quem não aceita o Pix, você já fica até preocupado. O próprio dinheiro ali, o papel, né? Eu assustei essa semana, caiu R$2 da minha carteira, eu levei uns, falei, de onde surgiu isso aqui? Você não usa mais, né, o papel. Não. É isso. E a inovação traz essa mudança. Então, ela muda o comportamento de uma sociedade, né? E aí a gente tem isso em alguns pontos. Para o profissional, que ele aprendeu, entendeu e ele usa as plataformas como forma de posicionamento profissional para captar e para se fazer ser visto. E na área, por exemplo, de recrutamento, na área de psicologia organizacional, eu entendo que precisa ter um ajuste. Então, hoje, para quem acompanha LinkedIn, para quem se candidata às vagas e tudo mais, a tecnologia, a gente saiu dos extremos, onde a gente tinha que captar currículos impressos, para onde você vai para o LinkedIn, que às vezes você tem 500 candidatos numa vaga, né? Então, foi para muito extremo.
Então, o que eu sinto hoje de retorno é que, assim, a experiência do candidato nem sempre é tão positiva. A Yasmin está aqui falando de experiência. Então, a experiência do candidato numa plataforma de recrutamento e seleção, nesses novos meios, nem sempre é tão positiva. E você que está nos assistindo, sabe o que é o LinkedIn? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Antes eu tenho um recado da Clínica São Camilo para você. Acompanhe. Você está cansado de esperar horas para ter um atendimento médico e ainda sair insatisfeito com o atendimento que teve? Na Clínica São Camilo, você não vai passar por isso. Além de ter os melhores profissionais da área da saúde, você conta com exames de sangue, ultrassom, exames cardiológicos. Ligue agora e agende a sua consulta com um dos profissionais da Clínica São Camilo. 3064-9272 ou no WhatsApp 997482127. Clínica São Camilo, na Jaçanã Musa dos Santos, na região sul da cidade. Clínica São Camilo, tudo o que você precisa em um só lugar. Clínica São Camilo, na região sul da cidade, na Jaçanã Musa dos Santos. Eu volto daqui a pouco com a terceira parte do plantão. Até já. De volta com a terceira parte do Plantão 47 Especial. Eu tenho um recado da Audience para você, acompanhe. Olha só, tem uma dica para você da Audience, nada como o som do Paradise. Com o Phonak Paradise, você vai descobrir a beleza do som. O Paradise foi inspirado na natureza e nos sons que podem nos acalmar, relaxar e tranquilizar, porque ouvir é essencial para o nosso bem-estar, não é? O Paradise possui modelos recarregáveis que se conectam a smartphones e TVs, além da nova função de controle remoto por toque. Com um simples toque na orelha, você atende chamadas, transmite músicas e ativa o assistente de voz. Entre em contato e agende a avaliação gratuita no 3713-6795, Unidade de Poços, Mogi Guaçu, no 19-3362-1581 e também em Itajubá, no 3617-2200. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Audience, em Poços de Caldas, na Mato Grosso, tem unidade Mogi Guaçu e também Itajubá. Participe com a gente, mande a sua mensagem 999-27-3591, também nas nossas plataformas do facebook.com/tvplanweb, youtube.com/tvplanhd, hoje com a Yasmin e a Carolina falando sobre mercado de trabalho, atualização. A gente sempre ouviu também, né? Jamais parar no tempo. A gente não pode parar no tempo em qualquer profissão. Qualquer profissão a gente tem que estar evoluindo, porque o mercado de trabalho ele também pode engolir a gente em determinado momento, né? Sim. Se o mercado engolir, o colega engole, então você não pode parar no tempo. Mas eu deixei uma pergunta no bloco anterior, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia ela é fundamental. Dentro dessas tecnologias nós temos as redes sociais. Aí, quando a gente fala, né, do popular, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, que é um aplicativo, né, que acelerou muito também essa comunicação. Quero falar sobre comunicação nas empresas também, mas tem uma que a Carol citou ali, que é o LinkedIn. Para mim, é uma das melhores redes sociais, ela é fantástica, né, entrega ali um conteúdo muito bacana, tem muita gente boa, né, escrevendo ali artigos no LinkedIn. É a principal ferramenta hoje para recrutamento? Ela é usada praticamente por 90% das empresas na captação. E tem duas coisas importantes: recrutamento ativo e recrutamento passivo. O passivo é aquele mais clássico que a gente conhece. Eu solto a vaga e espero eles se candidatarem. O ativo, a gente tem profissionais especializados na captação via LinkedIn. Então, às vezes, você nem está esperando e recebe uma mensaginha lá: olha, estou trabalhando uma vaga, combina com o seu perfil, você não quer dar uma olhadinha, talvez você venha participar com a gente do processo. Então, tem profissionais hoje na área de recrutamento que trabalham dessa forma mais ativa. Então, ela realmente hoje é a plataforma, o canal, na verdade, né, de posicionamento e visibilidade profissional maior que a gente tem. Você já recrutou gente pelo LinkedIn?
a gente sempre está no LinkedIn, né? Para qualquer coisa. É uma palestra que a gente assiste, a gente termina, a gente vai lá buscar a pessoa para entender qual é o posicionamento profissional dela, o que ela fala, quem que ela acompanha. E faz parte do processo das áreas de recrutamento hoje estar captando profissionais por ali. Temos aqui uma headhunter, uma caça-talentos, ela está em busca de... E você, Yasmin, você usa muito o LinkedIn? Eu uso o LinkedIn, na verdade, hoje para um profissional é necessário ele ter o perfil do LinkedIn, né? Não só como um currículo, mas para contar ali o que você está fazendo, para mostrar a construção da sua carreira. E hoje a maioria das empresas estão no LinkedIn. Você também pode pesquisar vagas, se profissionalizou, coloca seu certificado no LinkedIn. Atualize ele e notifica todo mundo que segue, né? Sim. Ele notifica que você tirou um novo certificado, que você mudou de cargo. É importante. Hoje o LinkedIn é o espelho do profissional. É por ali que a gente conta tudo, né? É por ali que as empresas procuram também novos profissionais, igual a Carol estava falando. Ele é um currículo dinâmico. Sim. E com possibilidade de interação. É um currículo, é um portfóliio, dali você pode colocar. Você vai na minha área, por exemplo, comunicação, a gente coloca vídeos lá. Sim, né? sim. E isso atrai ali, né? Agora, vou voltar na transição de carreira. Tá. Fazer uma transição no LinkedIn também é possível? É o mesmo, é o espelho, igual a Yasmin falou. Trazer as experiências anteriores, a gente costuma dizer que assim, elas não são negligenciadas. Elas precisam ser valorizadas, né? Todas as experiências que a gente teve, exatamente porque elas nos desenvolveram. Então, trazer essas experiências, elas continuam ali no LinkedIn, mas aos poucos ele vai passando ele vai acompanhando a gente no processo de transição, porque o processo de transição ele não é radical. Ele requer uma preparação, uma maturação para acontecer. Eu preciso ir deixando aos poucos aonde eu estava, me conectando com esse meio, me conectando com esse mundo, me conectando com essa nova área ao qual eu tô visualizando, né? Então, o LinkedIn, ele precisa ser estratégico. Eu preciso me conectar com esse mundo, com essa galera, com esses profissionais, com essa pauta e ir replicando isso ali. As atividades permanecem, porque quando a pessoa entende, a pessoa trabalhou na parte fiscal, então ela desenvolveu planejamento, organização, controle, visão sistêmica, visão estratégica, tudo que ela foi desenvolvendo ali. E ela traz isso para onde ela for. É legal, tem como você recomendar a pessoa lá. Eu já recomendei vários amigos, acho que é uma coisa muito bacana também, né? Ter essa rede de Eles contatos, olham muito, fazer networking Paulo. sempre, né? E indicar ali o colega, né? Que a gente conhece. É que a hard skills, que são os conhecimentos, o LinkedIn, ele tem várias formas de você se apresentar. Pode ser na própria escrita, pode ser nas certificações que ele dá, pode ser nas competências. E conforme você vai vendo as experiências, ele já demonstra quais são os conhecimentos que você desenvolveu. Agora, os recrutadores olham as recomendações para ver sobre soft skills. Porque quando eu falo de uma pessoa, eu falo do trato dela, né? Eu trabalhei com a Yasmin era uma pessoa atenta ao outro, tal. Eu falo muito da personalidade dela enquanto profissional. Então, quando eles querem entender um pouco mais sobre as soft skills, antes de trazer alguém para uma entrevista, eles olham a recomendação. Ele está olhando a recomendação, né? Ele vai falar, Yasmin, ela é boa de convívio, ela vai... Porque tem isso também, né? Por mais que a gente faça tantos treinamentos, essa questão, relação interpessoal é muito importante também. É extremamente importante. O trabalho em equipe, hoje, mesmo que você precise... Eu trabalho de home office, vamos pôr um exemplo. Não tenho contato com a equipe todos os dias, mas você ainda assim vai ter que se relacionar com alguém. E relacionamento está em tudo, né, Carol? E um bom profissional, um profissional completo, ele valoriza isso. Comunicação, relacionamento, trabalho em equipe. E hoje, quando a gente pensa em cursos, né? Ou a gente aprende isso na vida, ou como experiência dentro do mercado de trabalho, ou até mesmo com cursos profissionais ali, vídeos, livros. E dela ter tudo um pouquinho, né? É um pouquinho de tudo. A gente tem um conjunto de informações muito fáceis, né? Por causa da internet. Sim. Mas realmente é valorizar isso, colocar isso no LinkedIn. E realmente as recomendações hoje são fundamentais. Tem um recado para você da Clínica Dr. Pedro Ribeiro. Acompanhe. Olha só, com saúde sempre bom confiar num bom médico. Eu indico para você o Dr. Pedro Ribeiro. Ele vai cuidar de você que sofre com diabetes tipo 1 ou 2, quer emagrecer, quer ganhar qualidade de vida, tem disfunção da tireoide, distúrbios hormonais.
Processo de transexualização. Dr. Pedro é um dos poucos com propriedade para tratar desse assunto. Vai por mim. Fala com o Dr. Pedro Ribeiro, que atende pelos convênios da FESENG, 7, Bom Pastor e Climec Total. Na Paraíba, 49, sala 217. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, mais um grande parceiro do plantão. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, na Paraíba, no edifício São Domênico, sala 47. Um abraço, doutor Pedro. Segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Ribeiro. Ô, Yasmin, o seu trabalho, hoje você trata diretamente com o cliente, é isso? Isso. Hoje na NUB, né, que a gente trabalha diretamente com a educação, a gente utiliza empresas privadas como essa mediação de levar a educação, uma educação sem distância, e o meu trato é diretamente com o cliente. Desde ali a experiência dele, como que ele vai capacitar o colaborador dele, e esse acompanhamento é fundamental. Você oferece um in-company ali para a empresa? O que é? Exato. Hoje a NUB ela possui uma solução chamada Leve Educa, que é uma solução super diversa, inclusive a Carol tem parte disso, né, Carol? A gente tem um curso com a Carol sobre carreiras. É uma solução com diversos cursos profissionais. Então, a empresa pode tanto contratar para oferecer para o seu time, né, para o colaborador, como contratar e oferecer para os seus assinantes. Hoje a gente tem ali uma tendência muito grande no mercado de provedor de internet. Porque a internet todo mundo precisa, todo mundo tem, super fácil. Só que qual é o diferencial que eles oferecem hoje? E eles procuram muito a Leve Educa para levar a educação através ali da solução dele. Ele já está dando oportunidade através da internet. Então, ele começa a oferecer várias soluções e a Leve Educa ela vai de ponta a ponta. Então, hoje, por isso que eu sempre falo muito de cursos profissionalizantes. Porque eu estou na empresa há 4 anos, a Carol me conheceu nesse período também e ela ela presenciou minha carreira, a minha mudança, a minha virada. Então, ela foi acompanhando. Você virou a chavinha também? Virei. Quero saber dessa experiência. E... assim, hoje com a Leve Educa eu consigo vivenciar isso na pele. Então eu falo assim, educação mudou muito. Muito, muito, muito mesmo. Acelerou. A tecnologia, ela tá a favor da educação. Não existe mais aquela coisinha de, online não vale. Vale. E às vezes assim, com a proximidade da tecnologia, o acompanhamento, e eu tô aqui para isso, né? Vamos dizer assim, eu tô ali acompanhando todo mundo no dia a dia, a experiência mudou. Essa quebra de distância, mesmo no online, mudou. E a gente, nós da NUB, né, que é a empresa detentora da Leve Educa, a gente tem uma metodologia de ensino diferente, que é o ensino sem distância. Então eu vou ali, ofereço para ele desde a experiência com o meu time, com o professor também, comunidades, WhatsApp vem ali para favorecer a gente, né? No caso, mentorias, lives, a Carol já fez várias lives para nós também. Então é esse acompanhamento próximo. Também não dá pra gente falar assim, o online é legal, mas qual que é a experiência disso? A gente precisa estar preparado. A gente precisa se adaptar a isso, né? Precisa, igual a Carol, né? A parte de recrutamento precisa estar preparada. Nós também, acho que todos, né? Então, acho que é realmente isso, assim, a Leve Educa ela vai de ponta a ponta e eu tô ali também nessa experiência. Que legal, você trata direto ali com a empresa com mesmo, empresas, né? Ela que vai recrutar ali, inclusive, o profissional. Inclusive assim, hoje tudo tem um link, né? Tudo tem um link. Então a gente tem empresas que nos procuram para ajudá-los nesse recrutamento, mas a gente não faz o recrutamento, a gente capacita a pessoa para ele. Então a gente vai capacitar, por exemplo, em elétrica, mecânica industrial, para a pessoa estar pronta para dentro da indústria. E da mesma forma que a gente não pode parar, não quer dizer que eu tirei um certificado, que a minha carreira parou ali. Eu preciso continuar me profissionalizando. Então muitas empresas, elas valorizam isso e contratam uma plataforma, né, uma solução interna para que seja constante essa evolução do colaborador. Muito bacana. Eu tenho mais um recado, é a vez do restaurante Iê. Acompanhe. No restaurante Iê sempre tem comida japonesa, comida chinesa e comida brasileira. O atendimento é de terça a domingo, das 11 até as 3 da tarde. Gente, uma maravilha, uma culinária super maravilhosa esperando você, tá bom? É o estilo típico da Ásia ou do Brasil, na Rio de Janeiro, na área central da cidade. Um abraço, seu Edson, um abraço, Vicente. Equipe Iê esperando por você.
Restaurante Iê na Rio de Janeiro, área central da cidade. Mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a parte final do plantão. Até já. De volta com o Plantão 47 especial. Você que está chegando agora, perdeu o primeiro, o segundo e o terceiro bloco, acessa lá o YouTube e o Facebook da TV Plan. Hoje nós estamos com a Yasmin Soares, ela é líder de sucesso do cliente B2B. Ela faz parte de projetos especiais da NUB e também da Carolina de Lorenzo. Ela é mentora de carreira, psicóloga organizacional, empreendedora social. Tá muito bacana o bate-papo, principalmente para você, né, que está vivendo aquela fase. Poxa, tenho medo de mudar, né, de segmento agora, o que eu devo fazer? Às vezes eu estou desanimado com a própria profissão, né? Tem como, para tudo tem resultado, não tem, Carol? Tudo tem resultado. E como eu falei, que hoje o mercado também é mais democrático, a gente já entende, já recebe profissionais de todo esse processo de transição, então eu acho que, assim, as pessoas têm medo, na verdade, né? Não é fácil a gente investiu, às vezes, num curso, a gente investiu tempo, e aí, de repente, você chegar e falar, meu Deus, parece que eu não tô feliz. Isso traz um desgaste emocional muito grande, é sofrido esse processo, até a gente entender que a gente precisa mudar. Então, mas hoje é possível, a gente consegue transitar com mais facilidade, tem mais aceitação, o mercado recebe melhor. Então eu costumo dizer assim, às vezes a gente olhar para uma outra área, de imediato ela não vai levar a gente aonde a gente quer, mas ela tira a gente de onde a gente estava. E esse já é o papel dela, né? O primeiro passo é fazer você redirecionar a sua rota. Eu tenho um recado para você da Doce Paixão, acompanhe. A Doce Paixão tem tradição, 20 anos no mercado, atendendo postos com os mais lindos e deliciosos chocolates e cestas de café da manhã. Gente, tá bacana demais, porque agora tem unidade física também na região oeste da cidade, lá na Vila Tôni, viu? Chama no zap 99-125-6175, entra no Instagram, @docepaixão.flaviana e fique por dentro das novidades. Doce Paixão na zona oeste da cidade. Bacana, encomende a sua cesta de café da manhã lá com a Flaviana. Aliás, no Instagram, docepaixão.flaviana. Segue lá o Instagram, que é muito legal, tem muita opção para você, tá bom? Olha só, falando nessa questão ainda, né, da mudança, né, teve um momento da minha vida que agora é uma coisa pessoal mesmo. Eu resolvi, isso já tem alguns anos, né? Já tem uns 15, 20 anos. E eu resolvi entrar para uma área, eu pesquisei uma área que tinha muita visibilidade na época, que contratava muito. E na época eu fui lá, fiz uma especialização, acabou que eu fui contratado por uma grande empresa. Eu fiquei 2 anos nessa empresa. E eu vou falar uma coisa que eu quase fiquei doido. Uhum. Eu fui ficando assim, meio que doente mesmo na época, porque aquilo não me fazia feliz. Uhum. Né? E assim, eu me identifico muito com a profissão da comunicação. Era uma área que eu trabalhava, eu saí na época para fazer uma outra coisa. Quer dizer, eu me aventurei e acabou que eu não me dei bem na época. Né? Como dosar isso, Carol? Olha, eu voltei para comunicação, inclusive. Sim. Uma das coisas mais importantes quando a gente pensa na questão de entender sobre as profissões é a exploração, é a experimentação. Então, a gente vê isso acontecendo. Quando a gente fala aqui dos cursos profissionalizantes, é porque desde a época que a gente viu e foi entendendo sobre o Senac, como a gente comentou aqui, a ideia era exatamente trazer a prática e não só os conceitos teóricos, né? Muitas universidades, a partir daí, entenderam que elas precisavam trazer laboratórios, hoje a gente tem espaços maker e outras coisas, porque ela precisa promover a experiência. Então, como a gente às vezes não tem essa oportunidade, a gente experimenta no mercado. Eu começo numa área, passei por um departamento, talvez eu não gostei. Eu costumo falar que é mais fácil a gente ir por exclusão do que por seleção. Né? É mais fácil eu experimentar e falar, não, isso aqui pra mim não dá, e aí eu vou entendendo melhor aonde que eu me encaixo. No meu caso não é um caso isolado, né? Pelo contrário.
É muito comum. E assim, na mentoria de carreira, lá por volta dos 35, 40, a gente já desenvolveu autoconhecimento, a gente já tem alguns entendimentos que a própria maturidade foi trazendo, então é muito comum dar um momento ali de pensar, e agora? Eu sigo, eu paro, eu começo por uma outra área, então tem um momentinho ali que bate uma crise de novo na gente. Nós falamos aqui de muitas coisas já que as empresas buscam, né? Mas você que está direto ali com essas empresas, o que é um diferencial hoje? Uma dica para quem está assistindo a gente, para essa empresa. O que eles mais estão buscando hoje? Hoje, é igual a gente comentou antes, né? A parte de hard skills, que é o que a gente sabe, isso você aprende. Então, assim, você aprende, você se capacita, a empresa vai lá, vai te treinar sobre isso. Mas o que hoje a gente vê, a tendência é o profissional completo. Não tem. Hoje a pessoa ela se preocupa em se formar profissionalmente. Mas e ela? Porque primeiro a gente já não tem mais aquela separação tão grande de pessoal e profissional. Já não tem isso. Então assim, hoje se eu tivesse que dar a dica trabalhe sua inteligência emocional, trabalhe sua gestão do tempo. Isso é muito importante. Entenda sobre processos. Tudo existe um processo, tudo existe uma gestão do tempo, né? E entenda que a comunicação em relacionamentos interpessoais é extremamente importante. Ah, mas eu vou ficar apenas numa máquina. Não, você não vai ficar apenas numa máquina. Você tem um time, você tem um líder. Você quer ir para onde? Porque hoje, até eu brinco sobre o curso da Carol, eu estava ouvindo uma parte dele hoje, você está preparado para ir para uma posição acima da sua? O que você precisa aprender? Porque assim, aprender às vezes você já sabe a função. Eu já sei sobre experiência do cliente, eu já vivo isso no dia a dia. Mas, pessoalmente, profissionalmente, eu tenho as soft skills necessárias? Eu sei liderar uma equipe? Eu estou preparada para assumir mais responsabilidades? É uma autoanálise. Mas hoje, se eu tivesse que realmente dar uma dica, é isso. Olha só, bela dica. Eu tenho dica também da Cali Construtora. Acompanhe. E chegou a hora de morar bem, chegou a hora de conhecer a Cali Construtora. Pessoal, as construções da Cali trazem o que há de melhor acabamento e bom gosto, aliado a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali, você vai morar nos principais bairros da cidade. Morumbi, Quixizana, chama o Celcinho e a Lê no WhatsApp e fecha o negócio. Dá aquele chega para lá no aluguel, 988-559276 e fecha o negócio dos seus sonhos. Com a Cali, é negócio fechado, é sonho concretizado. Acesse o site caliconstrutora.com.br, hoje com Yasmin Soares e também a Carolina de Lorenzo, falando sobre mercado de trabalho, recrutamento, atualização. Atualização é algo constante, né, na vida profissional, na vida pessoal, parar no tempo jamais. Você que não acompanhou a nossa programação, vai lá nas nossas plataformas, falamos, né, de várias ferramentas. E a Yasmin deu um toque muito bacana aqui. O pessoal vale muito também. Não é só tecnologia o tempo todo, não. Ela é ferramenta boa, ela ajuda, mas... Exato, a gente se exige muito. Né? Então, assim, eu preciso ser o melhor profissional em tecnologia, eu preciso aprender o melhor código, eu preciso ser o melhor operador de máquina. Sim, você precisa, mas não é só isso. A bagagem de uma carreira, ela precisa ser completa. Então, você precisa realmente trabalhar. Será que eu estou preparado para uma mudança? Porque a gente vive momentos. Né? Então, eu tive o meu momento quando eu estava na faculdade, pensava ser estagiária, e hoje eu estou em outro momento de vida. Eu preciso valorizar isso também. Então, isso vem tudo junto, a gente não precisa separar os dois, a gente só precisa saber lidar com ele. Que legal essa fala dela, porque a gente passa por fases. Isso. Né? E a gente vai mudando, é um camaleão ali, né, durante a profissão também, né? A gente costuma dizer, né, então assim, a Yasmin de 10 anos atrás, a Carol de 10 anos atrás não é a mesma. Tem todo um desenvolvimento que o mercado valoriza, isso que é o legal. O mercado valoriza, mas a gente precisa estar atento a isso também. Sim. Né? Igual a Yasmin comentou, trabalhar esse autoconhecimento que é do que eu gosto, o que eu sei fazer, aonde eu quero estar, para eu poder me movimentar em direção a isso, mas quando eu chegar lá, eu também tenho um bom aproveitamento. Então eu me preparo antes. Eu preciso traçar algumas metas pequenas antes para que eu consiga atingir aquela que eu tenho lá na frente.
Dicas para quem vai passar por uma entrevista de emprego. Aliás, a entrevista hoje também é tudo online, né? Tudo online. É tudo online. Algumas ainda prezam pelo presencial, como a Yasmin comentou, mas eu esses dias mesmo, eu fui passar por uma, na minha cabeça automaticamente era online. E aí ela me mandou lá em São João e falou: Carol, você já chegou aqui? Falei, gente, era presencial. Peraí, você passou por uma entrevista de emprego, você era entrevistada. Exatamente. E aí, conta dessa experiência. E aí ela falou pra mim, foi lá no Senac mesmo, que a gente tava conversando, e aí ela falou assim pra mim, não, tudo bem, eu entro aqui, te mando um link, mas foi tão automático pra me pensar, porque a gente tá tão mergulhada, tão acostumada Eu já vou mandar o link pra online, você. Né? Aí ela falou, eu te mando o link, Carol, me dá um minutinho que eu te mando o link. Falei, então tá bom. Mas a entrevista, ela é um momento importante. Eu fui entendendo que, assim, em questão de posicionamento profissional, tudo é estratégico. Não no sentido de que eu preciso ser a mais estrategista, mas assim, eu preciso saber o que pontuar, eu preciso entender sobre o cargo, o que vai ser exigido de habilidades e de conhecimentos. Eu preciso trazer isso durante a entrevista. Né, contar situações ao qual essas habilidades elas estejam ali. Pro candidato, é claro que não é uma coisa tão clara, mas quando a gente pede para alguém contar uma experiência que ele passou, você vai analisando. Bom, então ele teve que ter iniciativa, ele teve que ter proatividade para fazer o que ele está me contando que ele fez. Então as soft skills são avaliadas o tempo todo. Mesmo falando de tanta tecnologia, aquela lição de casa de sempre para uma entrevista, ela ainda faz parte. Sim. Conhecer a empresa, saber ele se posicionar, isso aí não muda. Postura não muda. Não muda. Não muda. E continua. E na verdade, eu acho que hoje ela até tem mais espaço para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder considerar isso de uma forma mais explícita. Antes ela era um pouquinho mais implícita. Então hoje a gente se fala mais, pensa mais, questiona mais, pergunta mais na entrevista enquanto recrutadora e entendendo que a gente tem que ir preparado, porque eles vão perguntar também. Hoje eles se posicionam muito mais. Gostei disso. Quem está sendo entrevistado pode questionar também? Paulo, não tem que ficar travado ali não, na frente da recrutadora? Eu escutei esses dias um professor comentando que eu acho que ele traz como exemplo exatamente o momento que a gente vive. A entrevista hoje para o profissional é uma negociação. Ele vai para uma negociação. Tem que estar bom para a empresa, mas tem que estar bom para mim também. E eles abrem para essas questões mesmo. Olha, eu preciso sair 5 horas para pegar meu filho. Existe a possibilidade de a gente negociar alguma coisa aqui? Não tem que ter medo de falar isso. Eles não têm medo. A empresa valoriza isso. Sim, e o profissional se tornou mais crítico, porque ele entendeu que ele pode ser assim pelo espaço, pela facilidade de informação que ele tem, mas lembra que a gente estava falando da pandemia, que a gente começou a entender que família também é importante, ela não precisa estar no segundo plano, não tem problema negociar. Inclusive você já começa a mostrar suas aptidões ali. Então, não precisa ficar travado numa entrevista, né? Seja você, não minta, eu acho que isso é a parte mais importante. Mentir na entrevista de emprego, né? Por favor, não faça isso, a gente descobre muito rápido. Exatamente. Hoje com rede social é muito rápido. Mas seja você, de forma natural, entenda qual vai ser a sua função, não tem problema você perguntar, mas o que eu vou fazer? O que você precisa de mim? Eu tenho 5 horas, eu tenho um compromisso, tem problema se eu for, entrar mais cedo, voltar depois? Não tem problema. A empresa entende hoje que é um ser humano também, um profissional psicologicamente saudável para a empresa, ele rende muito mais para os dois lados. Ele vai crescer lá dentro para desenvolver, a empresa vai confiar muito mais nesse profissional, né? E a gente tem hoje, pensando nas estratégias de RH, de gestão de pessoas, novos processos sendo implantados exatamente para poder proporcionar qualidade de vida, essas questões de horário. Então, existem coisas que antes a gente não via como benefícios, que hoje são implantados exatamente para poder respeitar aquela pessoa, como a Yasmin falou, enquanto ser humano, entendendo que ele vai ter as suas necessidades ali. Então hoje o RH também se disponibiliza a estudar várias formas de conseguir essa negociação mesmo. Que legal, legal. Eu tenho um recado para você do Prado Supermercado, acompanhe. É hora do Prado, agora com novidade. O Prado chegou com tudo na região sul da cidade, todos os dias, de segunda a segunda, com uma promoção, uma oferta
imperdível para você. Tem terça, tem quarta da carne, tem quinta-feira com a oferta top 10. Segue lá no Instagram, Prado Supermercado 1, também no Facebook. Um abraço, Rodrigo e equipe, é Prado. Agora, no Jardim Esperança e também na região leste da cidade, é Prado, é parceiro do plantão. Prado na região leste da cidade e agora também com unidade na Zona Sul, no Parque Esperança 3. Eu quero agradecer a presença aqui das nossas convidadas nessa edição especial do Plantão. Um bate-papo muito bacana. Eu vou pedir para elas deixarem, inclusive, as redes sociais. Quer deixar? Yasmin, fica à vontade. Sim, podem me seguir no LinkedIn, Yasmin Soares. Por lá a gente conta tudo que faz também na parte de educação. Por lá vocês podem me chamar, né? Trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre as tendências, estou à disposição. Essa é a profissional, ela já passou o LinkedIn dela, né? Pode seguir. Atualizada. Tá atualizada. Super atualizada. Muito bacana. Carol, deixa aí também as suas redes sociais, fica à vontade. Deixo meu LinkedIn também, Carolina de Lorenzo, e no Instagram, psi.carolina de Lorenzo. Meninas, foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima, Yasmin. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima, Carol. Obrigada. Eu volto na segunda-feira ao vivo, ao meio-dia, com o Plantão da Tarde. 7 da noite, tem Plantão 47 também. Bom final de semana e até lá.